Fala aí, nação, beleza? Olha só, boa noite, sabadão, finalzinho de noite. Eu espero que todos tenham tido um excelente dia. E hoje é sábado, amanhã é domingo e tem Flamengo e aquela rapaziada genérica lá de 87. Eu chamo carinhosamente de cachorra de peruca, né? Para quem não sabe, é o Sport Recife que o Flamengo enfrenta amanhã. Isso lá em Volta Redonda, porque o Maracanã vai passar 18 dias para poder reformar novamente, dar um tapa no tapete do Maracanã, né? Que muitas das vezes parece um pasto. Olha só, antes de falar alguma coisa desse jogo de amanhã, eu quero falar aqui algumas coisas com vocês que você já deve estar vendo sendo notícia aí sobre o Arrascaeta. É, eu custo a entender por que essa agonia sobre o Arrascaeta. Não estou entendendo se o Arrascaeta tem contrato com o Flamengo e aí eu estou vendo um movimento da torcida, porque se a gente souber claramente que o Flamengo não quer, fizesse a loucura e vencesse hoje o contrato do Arrascaeta, e o Flamengo não quisesse, não tivesse nenhum interesse em renovar com um camarada desse, que é um sujeito de suma importância para esse time do Flamengo, né? Apesar de que agora a gente vai ficar alguns jogos sem ele por conta das convocações da seleção uruguaia, mas o Arrascaeta tem um contrato um pouco que longo ainda, e ao que me parece, ao que tudo que eu vi durante o dia de hoje, o Flamengo acertou um aumento de salário pro Arrascaeta, tá tudo acertado entre o Flamengo e o Arrascaeta. Porém, no entanto, lá atrás foi feito um acordo que o Flamengo tivesse que comprar 25% que pertencia lá ao antigo clube dele, mas que também tem alguma coisa envolvida com o empresário do Arrascaeta. Então, o acerto do Flamengo com relação a salário com a Arrascaeta está resolvido, só que o empresário do Arrascaeta não ganha nisso. E aí, por que ele está fazendo essa pressão toda para que o Flamengo compre esses 25%? E o Flamengo, nesse momento, não pode fazer a mesma irresponsabilidade, por exemplo, que o Atlético Mineiro está fazendo. Tá para anunciar aí agora o Diego Costa. Os caras estão com pelo menos uns 6 ou 7 jogadores com um salário na casa de R$ 1 milhão. Vocês sabiam ou já tomaram conhecimento que o Atlético Mineiro está com dificuldade para poder pagar a folha salarial deles? Vocês têm noção de quando essa conta vai chegar e de que maneira vai chegar e no buraco que o Atlético Mineiro vai se meter? Talvez você possa estar dizendo assim, mas o que o Flamengo tem a ver com o Atlético Mineiro? Porque é um exemplo de um gasto irresponsável. E o Flamengo não pode ir ao mercado a Deus dará, porque hoje a parte que cabe que o empresário do Arrascaeta está querendo que o Flamengo compre, está querendo obrigar o Flamengo a comprar, é algo em torno de 5 milhões de euros. O que hoje daria ali na casa dos 30 milhões de reais. E aí o Flamengo mal botou a mão, ainda nem botou a mão no dinheiro do Gerson, e a essa altura gastar 30 milhões de reais. Tem uma novela aí que está se estendendo com o Kennedy, Thiago Mendes e outros jogadores aí que estão se especulando no Flamengo, e o Flamengo tendo que fazer jogo de paciência, esperar até o último momento para poder a janela fechar, para que o clube lá resolva liberar o jogador para cá nos moldes que o Flamengo está negociando, e que é os moldes que atualmente cabe dentro do Flamengo, de modo que o Flamengo não gaste de maneira irresponsável. Então eu peço que você, torcedor do Rubro Negro, preste bem atenção nas coisas que estão divulgando. E a gente está certo, defender o Flamengo, e se o Flamengo estiver fazendo alguma coisa errada. Nesse momento, se eu souber que o Flamengo não quisesse contar mais com a Arrascaeta, que seria uma insanidade muito grande, mas não é esse o caso. Salário do Arrascaeta está em dia, negociação do Flamengo com a Arrascaeta está tudo combinado, está tudo acordado. O Arrascaeta está satisfeito com o que foi oferecido a ele.
Quem não está satisfeito é o empresário, e me parece que o Flamengo, não é que o Flamengo não queira comprar essa parte que foi acordada. É que nesse momento não adianta fazer uma loucura agora e depois você pagar caro lá atrás com irresponsabilidade, coisas que outros clubes fizeram, e a exemplo do Atlético Mineiro que eu falei. Mas um outro exemplo maior ainda de quem gastou com essa irresponsabilidade toda é o Cruzeiro, que hoje só tem abaixo dele na zona de rebaixamento, só tem 4. Então ele está ali para cair para a Série C. Sem contar com as punições da FIFA que eles estão para tomar. E aí, rapaz, cai para a Série C, cai para a Série D, o Cruzeiro não volta para a Série A nunca mais. O Botafogo tá lá, beirando a zona do rebaixamento da segunda divisão. O Vasco, que hoje perdeu, dificilmente vai voltar para a primeira divisão. E quando voltar, não vai voltar assim, podendo gastar, se continuar fazendo a mesma coisa que vinha fazendo antes. Então eu vejo que tá uma agonia desenfreada, como se o Flamengo assim... O Flamengo é um time organizado, com a casa organizada, mas se voltar a cometer as irresponsabilidades que cometeram no passado, que as outras gestantes cometeu no passado, o Flamengo vai jogar 6, 7 anos, 8 anos no lixo por conta de irresponsabilidade. E eu creio que o torcedor flamenguista hoje não queira ver o Flamengo mais do jeito que era antes. O Flamengo que somente lutava para não ser rebaixado. Um Flamengo da época que eu via a tabela do Campeonato Brasileiro e ficava rezando para que o Flamengo fizesse logo 48, 50 pontos. Então, preste atenção nessa forçação de barra de empresário. E outra, o Flamengo tem que contratar, mas ele também não pode fazer loucura. O Flamengo entende que tem que contratar um zagueiro, tem que contratar para poder repor por causa das datas FIFA, e também porque o Flamengo vai precisar de zagueiro. O Rodrigo Caio vive machucado. Bruno Viana vai ser devolvido no final da temporada. A gente não temos total confiança em Léo Pereira e Gustavo Henrique. Um substituto para o Arrascaeta. Lateral direito que o Felipe Luiz não vai. Mas isso não pode ser assim, olha, vamos amanhã e vamos voltar com a mala cheia de jogador. Assim, eu estava meio agoniado vendo esse disse-me sobre isso, sobre o Arrascaeta. Falei, olha, e como a gente bate esse papo aqui, troca essa ideia aqui, cabe esse espaço para que a gente possa conversar. Antes de vou passar aqui para vocês a lista dos relacionados que o Flamengo soltou, que conta com ele na capa esse cidadão aí, o Georgian de Arrascaeta. Os relacionados são o Bruno Henrique, o Bruno Viana, que está de volta, o de Arrascaeta, o Diego Alves, o Everton Ribeiro, o Felipe Luiz, Gabriel Batista, Hugo, o Isla, o João Gomes, o Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Otávio, Pedro, Ramon, Rodinei, Vitinho, Vitor Gabriel e o William Arão. Esses são os relacionados para a partida de amanhã contra as Cachorras de Peruca. Como vocês puderam ver aí, o Bruno Viana está de volta e o Flamengo teve mais uma baixa, que no caso o Thiago Maia com a possante doença, o Diego suspenso por conta de cartão amarelo, e aí provavelmente o João Gomes que deva assumir a vaga do Diego. Eu acho que se o Thiago Maia tivesse em condições de jogo, nesse caso seria o Thiago Maia. Desta forma, então, a expectativa é que o Renato Gaúcho mande a campo para enfrentar o Sport o Diego Alves, o Isla. Isso é uma provável escalação, tá? Né? Eu não estou falando que seria exatamente isso, não. Mas uma provável escalação de amanhã seria o Diego Alves, o Isla, o Bruno Viana, o Léo Pereira. Veja bem como é que a gente precisa de contratação, mas mesmo assim não pode ser às pressas, como eu falei. Bruno Viana, Léo Pereira, Felipe Luiz, William Arão,
João Gomes, o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, que se recuperou e vai estar à disposição do Flamengo para o jogo de amanhã. Lembrando que o Gabigol vai cumprir um jogo de punição. Isso se o STJ não arrumar uma punição extra para ele, e aí vai ser aquela novela, né? Todo mundo já sabe qual é a mesma coisa de sempre. Dá 3, 4 jogos de punição, o Flamengo vai recorrer, eles vão lá e dão esse o Gabigol já cumpriu e aí volta a ser liberado. Menos mal nesse caso que a gente temos o Pedro, hoje a gente temos o Vitor Gabriel, o Rodrigo Muniz parece que não foi relacionado porque está sendo negociado. E é isso, o Flamengo precisa, é um jogo que o Flamengo precisa vencer. Ainda agora há pouco o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras por 2-0, né? O Palmeiras teve um jogador expulso no primeiro tempo e que complicou bastante, até pela pressão que o Atlético Mineiro fez por cima do Palmeiras, ficou barato os 2-0. Então o Atlético Mineiro deu uma desgarrada ali um pouco lá na frente, mas nada que não dê para recuperar. Esse jogo contra o Sport é um desses jogos que o Flamengo precisa ganhar. Não é que a gente vai escolher, olha, aquele ali a gente é obrigado a ganhar. Não, nas pretensões do Flamengo e comparando time com time. A gente sabe que quando a bola rola, as coisas, né, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas se nada anormal acontecer, o natural da coisa é o Flamengo pegar e passar pelo Sport e somar mais 3 pontos. E seguir em frente aí no Campeonato Brasileiro, tá certo? Você assistiu até aqui, deixa o seu like aí, comenta, compartilha aí, deixa a sua opinião sobre essa situação do Arrascaeta e todo esse negócio envolvendo gasto, essa forçação de barra do empresário e qual é a opinião de vocês aí. Bom domingo para todos, bom jogo para nós, saudações rubro-negras e muita paz a todos. Eu sou Flamengo.